Olá, queridos! Mais uma vez aqui, no domingo pela manhã, para a gente estudar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Espero que vocês estejam bem, guardados e amparados por Deus. Parece que em um tempo breve estaremos juntos, né? As coisas estão começando a normalizar. Mesmo assim, ainda temos muitos casos, né? Mas a gente confia em Deus que isso vai passar o mais rápido possível. E, se Deus quiser, em breve estaremos juntos em classe, né? Podendo matar a saudade, estar mais perto, né? Um dos outros, mesmo que de máscara, mas a gente vai poder matar um pouquinho a saudade de, pelo menos, ver as pessoas, né? Ver os nossos irmãos. E isso é maravilhoso. Então, continuamos em oração para que tudo isso passe, para que a gente possa normalizar as nossas vidas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vivendo segundo a verdade, né? O que é verdade? Pensa aí, o que é verdade para você? No dicionário está em conformidade com os fatos e com a realidade, né? É o que está em conformidade com os fatos e ou com a realidade. Então, verdade é tudo aquilo que realmente é certo, é segundo a vontade de Deus, né? Então, quando a gente tem uma vida de verdade, nós temos uma vida debaixo dos propósitos, né? Debaixo da direção dos mandamentos, ou sendo obediente a Deus, né? Isso nos traz verdade para a nossa vida, integridade para a nossa vida. O texto básico se encontra em João 8, os versos 31 e 32, que eu vou ler agora. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Vou repetir. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós temos que estar na verdade, sermos a verdade, né? Para que as coisas possam andar conforme a vontade de Deus, né? Nós precisamos ser pessoas íntegras, comprometidas, verdadeiras, né? As pessoas possam olhar para a gente e confiar, né? Porque a verdade está em nós. É o que a gente espera, né? É o que a gente procura fazer. Por sermos crentes, nós temos muito essa responsabilidade, né? Sermos cristãos. Então, nós precisamos carregar conosco a verdade. As pessoas precisam ver em nós a verdade. Deixar a mentira de lado, deixar toda aquela vida que não condiz com a palavra de Deus e vivermos a verdade. O ponto 1 fala assim, verdade relativa, né? Como se fosse uma pergunta. O que é relativo? Relativa é que não tem caráter único ou absoluto, né? É tanto lá, tanto cá, não é uma coisa só, né? Então, verdade relativa é nem lá e nem cá, né? Depende do ponto de vista de cada um. Então, isso é uma coisa relativa, né? Uma das maiores mentiras repetidas exaustivamente em nossa época é a afirmação de que a verdade não pode ser conhecida porque é relativa. Isto é, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Segundo essa mentira do pós-modernismo, não existem verdades absolutas, não existem verdades reais. É isso e pronto, acabou. Né? Então, isso é muito perigoso, né? Porque eu posso pensar de uma forma e o fulaninho pensar de outra. E ele pode chegar para mim e falar assim, Darlene, mas isso não é verdade. E eu achar que sim. No meu ponto de vista, essa é a verdade. E no ponto de vista dele, né, o outro questionamento dele é que é o verdadeiro. Então, o que diz aqui no pós-modernismo é que verdade é relativa, né? Depende do ponto de vista. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Isso é certo ou isso é errado, né? A gente precisa viver o quê? Nessa verdade aqui, na palavra de Deus. O que tiver aqui, nós precisamos viver, porque aqui é a verdade, né? A palavra de Deus é verdade, é luz, é vida. Então, a gente precisa seguir o que está na palavra de Deus. Viver de acordo com a verdade
restaura a dignidade humana e torna a vida digna. A verdade é mais importante que a própria vida, né? Não sei se os irmãos já pararam para perceber que se a gente conta uma mentirinha aqui, né? Para a gente sustentar essa primeira mentira, a gente tem que continuar mentindo, né? Para manter a primeira, tem que ter a segunda, que tem que ter a terceira, que tem que ter a quarta, e por aí vai. Vira-se o quê? Uma bola de neve. E isso, a gente praticando várias mentiras, a gente vive o quê? No mundo de mentira. A gente não está vivendo a verdade, né? Nós precisamos falar a verdade, mesmo que doa, mesmo que machuque, né? A gente, quando tem os filhos pequenos, a gente fala a verdade para a mamãe, né? Quando ele fez alguma coisa errada. Quem fez isso? Né? Foi você que fez? Ele vai falar sim ou vai falar não. E a gente fala o quê? Fala a verdade. A gente ensina que deve se falar a verdade. Mesmo que você fique de castigo porque você ocasionou, né, uma coisa ruim, você me desobedeceu, né? Então, isso pode gerar um castigo, mas é necessário que se fale a verdade. Então, a gente ensina isso, né, aos nossos filhos, a gente passa isso. Mas para que a gente possa ter essa moral, nós precisamos também ser verdadeiros, praticar a verdade. Porque se a gente mente e pede para o filho não mentir, nós não temos moral nenhuma. Nós não estamos sendo exemplos. Então, mesmo que doa, mesmo que custe a vida, nós precisamos falar a verdade, né? Isso, e levar isso até o fim de nossas vidas. O ponto 2 fala assim, vivendo de acordo com a verdade. Cristo diz que os verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem na sua palavra. A pessoa só é verdadeiramente livre quando o pecado não o domina, quando a palavra de Cristo enche seu coração e sua vida. Só se é livre segundo o ensino de Jesus, não quando se pode fazer tudo, o que quer dizer, mas quando se deseja e pode fazer o que deve ser feito, tanto em relação a Deus quanto em relação ao homem. Muitas pessoas confundem, né, a liberdade, a ser livre. Ser livre é fazer tudo que eu quero. Tudo tem direito, né? Eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Isso não é totalmente liberdade. Isso tem outro nome para isso, né? Libertinagem. Isso sim, né? Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, a liberdade que nós temos, nós somos livres, mas nós temos que seguir o ensino de Jesus. Eu sou livre para fazer minhas escolhas, então eu sou livre para falar a verdade ou sou livre para mentir. Então, eu preciso colocar a verdade como um propósito na minha vida. Eu preciso ser verdadeira, eu preciso falar a verdade, né? Para que as pessoas possam confiar em mim, né? Mesmo que isso seja dolorido, sofrido naquele momento, mas é muito melhor você sofrer no início falando a verdade do que você ficar sustentando uma mentira. E quando tudo for descoberto, vai ser muito pior. O peso do pecado vai ser maior. Então a gente precisa sempre estar lidando com a verdade. Ser livre sim, mas ter as condições necessárias para que nós possamos ter uma vida íntegra na palavra, seguindo a palavra de Deus. Muitos cristãos conhecem muito bem a Bíblia e, no entanto, continuam presos em seu mundo de falsidade e falta de perdão. Falta de perdão é outra coisa, irmãos, que tem a ver com a verdade, né? Às vezes a gente fala, eu perdoei, mas no fundo, aquela mágoa ainda te corrói, né? Então, na verdade, é da boca para fora. Você não está dizendo a verdade. Perdoou porque tem que perdoar. A palavra de Deus diz para perdoar, né? A gente precisa perdoar o próximo. Você fez, entre aspas, o que a Bíblia manda, mas na verdade, no seu íntimo, no fundo do coração, aquilo ainda te incomoda, aquilo ainda te faz sofrer. Então, na verdade, né, você não perdoou. Uma coisa é conhecer versículos bíblicos de cor e poder narrar as histórias encontradas na Bíblia. Outra coisa é realmente compreender a mensagem de salvação e vida cristã reveladas na Bíblia e viver de acordo com elas. Então não basta, mas eu sei vários versículos da Bíblia, né? Salmos, então eu sei
cada salmo, o Salmo 23, eu sei o Salmo 121, eu sei o Salmo 100, eu sei o Salmo e por aí vai. O texto lá de João, de 1 Coríntios 13, eu sei citar vários, né? Eu sei a Bíblia assim, ó, acho os livros fáceis, sei contar histórias dos personagens bíblicos mais marcantes, né, na história. Mas será que você vive aquilo que você sabe, que você acredita, né? E será que você está praticando aquilo que você decorou, aquilo que você estudou, aquilo que você leu na Bíblia? Será que isso está sendo uma prática na sua vida ou você está vivendo de mentiras? Você está vivendo um mundo que a Bíblia não te aconselha, né? Um mundo que a Bíblia quer que você fique distante. Então, na verdade, nós não precisamos decorar textos bíblicos. É importante? É importante. A gente ensina, né, aos nossos pequeninos, nossos filhos, alunos na classe de escola dominical, quando estão pequenininhos, a decorar, né, a citar textos bíblicos. É importante, sim. Não estou dizendo que seja errado, mas nós precisamos decorar, mas nós precisamos o quê? Praticar. Nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, viver a verdade que está nela. Isso que a gente tem que pedir nas nossas orações. Senhor, me ensina a viver a tua verdade, me ensina a andar nos teus caminhos, que eu não te decepcione, né? Que eu não entristeça o seu coração. Nós precisamos buscar, pedir a Deus isso, ter sabedoria na hora de pedir, para que nós possamos conseguir viver realmente a verdade que Ele quer que nós vivamos. Em Romanos 2, de 21 a 23, diz assim, ó, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Né? Tudo aquilo que eu falo, né? Que ensino, que prego, né? Eu não ensino a mim mesmo? Eu só falo para os outros fazerem, vocês precisam fazer isso, vocês precisam praticar aquilo, mas eu mesmo não faço? Que exemplo que eu tô dando? Tem um ditado que fala, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, tipo, me obedeça, mas não precisa seguir as coisas que eu faço, não. Irmãos, totalmente errado. Nós precisamos ser exemplo. A liderança, então, que está à frente, né? Os grupos de louvor, ministérios, pregações, né? Os pregadores, líderes, né? Todos nós precisamos, não só a liderança, mas principalmente quem está pregando aquilo ali deve viver aquilo ali. Quando nós cantamos e louvamos cada hino tão bonito que nos faz, né, nos emocionarmos, sentir verdadeiramente a presença de Deus, será que a gente está vivendo aquilo que a gente está cantando? Precisamos prestar atenção nessas coisas, né? Porque a gente está pregando e falando que está fazendo, que pratica aquilo, mas estamos mentindo para nós mesmos. Isso é pecado, irmãos. Isso é transgressão contra a lei de Deus. E isso nos faz mal, né? Faz e tem que incomodar. Tem que incomodar para quê? Para que nós possamos mudar de vida. Realmente fazer a vontade de Deus, viver a verdade que Deus quer que nós vivamos. Muitas vezes, as pessoas dizem que perdoam quem agiu contra elas simplesmente porque sabe que isso é certo, mas continuam levando dentro de seu coração rancor e amargura. Perdoam de boca, mas quase chegam a rosnar quando o ofensor, perdoado, se aproxima. Assim, acabam levando para o túmulo uma vida inteira de rancor e ódio. Então, irmãos, se dizemos que perdoamos, nós precisamos demonstrar o perdão, né? A gente pode até lembrar, mas a partir do momento que realmente houve o perdão, a liberação do perdão, isso não pode mais nos incomodar, nos machucar, nos ferir. A cicatriz pode até ficar, vai ficar, né? Nós nos queimamos, nós nos cortamos, né? Nós ficamos com cicatrizes, né? Mas aquilo não pode mais doer em você. Isso é sinal de que realmente foi liberado perdão. Pelo menos da tua parte. Se você fez a sua parte, pediu perdão e realmente perdoou, né? Você sente que realmente houve o perdão,
paz, você sente aquela paz, você bota a cabeça no seu travesseiro e consegue dormir tranquilamente, é porque realmente o perdão houve. Não leve isso, como fala aqui, para o túmulo, né? Ou então deixa para falar e dizer tantas coisas quando a pessoa tá lá morta no caixão, né? Naquele momento a gente começa a falar tanta coisa que a gente não falou em vida, não perdoou em vida, né? Ou às vezes quando a pessoa, né, tá passando por um momento, nós falamos aquilo tudo que nós deveríamos ter falado, porque a gente sabe que vai perder, né? Nós precisamos fazer isso, ter essa prática constante na nossa vida, de liberar o perdão, de se sentir realmente perdoado e perdoar. Isso nos faz muito bem. Isso é viver a verdade. Isso é viver conforme a palavra de Deus. Se viver segundo a verdade, você terá uma vida gratificante e significativa, mesmo enfrentando circunstâncias difíceis. Sabemos que passamos por aflições e vamos continuar passando, porque estamos nesse mundo, né? Deus não nos tirou desse mundo, nos deixou aqui com o seu Espírito Santo Consolador e nos falou que teríamos aflições. Então, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desafiador, nós precisamos seguir a verdade. Nós precisamos viver essa verdade que Ele quer que nós vivamos. A conclusão fala assim: a integridade e a busca da verdade andam de mãos dadas. Então nós precisamos ser o quê? Pessoas íntegras, verdadeiras, que eles possam ver em nós, e as pessoas que veem em nós a verdade são pessoas que vão confiar em nós. Não sei se já aconteceu com vocês, pessoas de chegarem até você para pedir uma oração. Ai, irmã, tô precisando de uma oração. Eu não quero comentar, às vezes, né, em público, na hora do pedido de oração, porque todo mundo vai ouvir, eu fico constrangida. Mas em você eu sei que eu posso confiar, eu quero contar com a sua oração, me ajuda em oração, né? Isso é muito gratificante. É sinal de que essa pessoa, confiando em você para contar o seu problema, que muitas vezes ela não vai falar para determinadas pessoas, é sinal que ela vê em você a verdade, que ela confia em você, que ela acredita que você não vai espalhar aquilo, né? Que você vai ser verdadeiro com ela, né? Vai ter ali uma troca, né? Você vai ajudá-la em oração, vai estar junto, acompanhando aquilo ali, e isso fortifica, ajuda a pessoa a vencer aquele problema, aquela situação. Amém, se já aconteceu isso com você. E se não aconteceu, viva a verdade, para que as pessoas possam ver em você tudo isso e te procurar. Pedir oração, falar junto, clamar junto, isso é muito importante. Tanto nos momentos difíceis, quanto nos momentos alegres também. E a aplicação é a seguinte: faça uma profunda reflexão sobre a sua vida. Pense em todas as verdades bíblicas que você já conhece. Pense nas verdades que você conhece na Bíblia. Tudo aquilo que está aqui na Bíblia, que são verdades, é a pura verdade, né? São coisas verdadeiras, que nós confiamos, que nós depositamos a nossa fé. Então, faça uma profunda reflexão hoje ou durante a semana daquelas verdades bíblicas que você conhece. E pensa consigo mesmo: estou seguindo tudo isso? Estou agradando a Deus? Estou sendo verdadeiro, né, ou verdadeira, conforme Deus quer que eu seja? Pensa nisso. E se tiver alguma dúvida, ou se a resposta for negativa, não estou vivendo essa vida, ore, peça a Deus para que te dê forças para continuar. Peça a Deus para que te dê forças para liberar perdão, para ajudar o próximo, para ser verdadeiro e que as pessoas possam ver em você a luz de Cristo, a verdade, né? Isso é muito importante. É tão bom a gente dormir, colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquila, como no final do dia a gente faz, né? Missão cumprida, né? A gente sente um alívio, uma paz muito grande. Então que você possa, irmãos, e eu também, viver a verdade de Cristo, que é isso que importa e que agrada a Deus. Vamos orar? Paizinho querido, queremos te agradecer por podermos falar um pouquinho sobre a tua verdade, e que essa verdade, Senhor, possa preencher as nossas vidas, inundar as nossas vidas, nosso coração, nossos pensamentos, as nossas atitudes, e que possamos, Pai querido,
ser pessoas íntegras, confiáveis, ser um ombro amigo para tantas pessoas que carecem de Ti, né? Podermos, Senhor, falar do Teu amor e principalmente não só falar, mas dar exemplo de verdade, dar exemplo de pessoas íntegras que andam no Seu caminho, Pai. Que possam ver em nós a Tua luz e que pessoas possam chegar até a Ti, viver a verdade de Cristo, é o que nós pedimos. E já Te agradecemos porque confiamos na Tua resposta. Obrigada, Deus, por mais esse estudo, obrigado pela nossa classe. Fica com cada irmão que está ouvindo agora nesse momento, aqueles que estão carecendo, Senhor, de cura de enfermidade, de problemas em relação à família, desemprego, ó Pai, aflição, ansiedade, início de depressão, ó Deus, por causa do que estamos vivendo. Tira tudo isso, cura, Senhor, alivia o sofrimento, nos dê paz, nos dê confiança, nos dê sabedoria, nos dê mais fé em Ti. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem com Deus, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, um ótimo domingo, uma excelente semana para todos. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo grande em todos.